Graça e paz, é um novo dia, meu nome é Juliano Nascimento e você está no Devocional Kairós. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Querido irmão, querida irmã, hoje eu quero tratar sobre o assunto de pecados ocultos. O pecado, ele faz mal à vida de todo e qualquer ser humano, porque o pecado, ele promete algo, ele promete uma ilusão, mas o que o pecado entrega é justamente o oposto. Ele promete coisas boas, ele por vezes enche os olhos, mas o que está por trás do pecado é maldição, é sofrimento. É como se apresentasse uma bela maçã, uma linda maçã, perfeita por fora, mas no momento em que você morde, essa maçã está podre por dentro, ela está completamente envenenada, não está apta para o consumo. Assim é o pecado. Ele se aparenta como algo bom, se aparenta como uma excelente oportunidade, mas no fundo é justamente maldição, é justamente algo que nos prejudica, nos afasta da presença de Deus. E tratando sobre pecado, há os pecados que são visíveis, ou seja, aqueles pecados que não estão ocultos de ninguém, as pessoas observaram e talvez até viram esse pecado diante de nós e não é segredo para ninguém. Mas eu quero tratar de um outro tipo de pecado, o pecado oculto, ou seja, aquele pecado que permanece contido no coração e talvez as pessoas usam até mesmo uma máscara para disfarçar, tentam levar a sua vida, mas esse pecado oculto a impede de avançar na fé, a impede de crescer, porque o pecado, ele deteriora a condição do nosso coração, a nossa vida espiritual entra em uma estagnação quando nós estamos envolvidos em pecados ocultos, pecados escondidos. Isso nos impede de prosperar. Por isso eu quero ler Provérbios, capítulo 28, verso 13, que diz: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Então, esse provérbio é muito verdadeiro e diz que quando nós escondemos o pecado, nós não prosperamos, ou seja, nós não avançamos, porque o pecado traz esse sofrimento interior. O pecado chega a causar dores nos ossos, porque o pecado nos impede da plena comunhão com Deus. E muitas vezes nós conseguimos vestir uma máscara, nós conseguimos sair de casa e aparentar que está tudo bem, lavar o rosto, vestir uma boa roupa, comparecer à igreja, fazer orações em público, mas quem sabe do nosso coração? Nós sabemos e Deus também sabe e sonda a condição do nosso coração. Não é possível esconder a condição pecaminosa da presença de Deus. Portanto, nós entramos nessa condição de não avanço na vida espiritual. Mas há um caminho para a libertação desse pecado. E o caminho é justamente a confissão. A confissão é o momento em que nós abrimos o coração diante de Deus e expomos as nossas mazelas. Quando nós confessamos diante de Deus, manifestamos o nosso verdadeiro arrependimento e confessamos o nosso pecado, confessamos a nossa culpa e nós encontramos então perdão diante de Deus. E o perdão de Deus, ele sara a nossa alma, ele sara o nosso coração, ele restabelece a nossa condição de adoradores a Deus. Nós temos agora liberdade para adorar a Deus através de Cristo Jesus de forma plena, porque não há mais a presença desse pecado oculto. Mas não só isso, o caminho para a resolução dos pecados ocultos é também não só confessar, mas também abandonar. O pecado, ele deve ser confessado, mas também deixado de lado. Inclusive, uma marca do verdadeiro arrependimento, e uma palavra que nós encontramos no Novo Testamento, no grego, é a metanoia, ou seja, uma mudança de mente, uma mudança de disposição. Então, eu não só me arrependo, mas eu também mudo as atitudes. Eu não pratico mais aquele pecado, eu abandono, eu deixo a condição pecaminosa e a partir daí eu encontro misericórdia diante de Deus e a partir daí eu começo a progredir na minha caminhada espiritual. Eu queria fazer uma pergunta muito sincera e particular para você. Tem algum pecado oculto? Algo que você precisa resolver com Deus? Querido irmão, querida irmã, leve a sério a sua vida espiritual. Abandone esse pecado.
Abandone tudo que te impede de adorar a Deus livremente. Abandone esse pecado. Se te afasta de Deus, não vale a pena. Se te afasta da plena comunhão com o Senhor, não vale a pena. Abandone esse pecado, confesse esse pecado, busque cura diante de Deus, abandone esse pecado e encontre misericórdia na parte de Deus. E aí sim você terá um coração descansado na presença de Deus. Você adorará o Senhor com liberdade, porque sabe que o seu coração está aberto diante de Deus de forma completa. Não tente enganar a si mesmo nem ao Senhor. O Senhor sonda a nossa mente, o Senhor sonda o nosso coração por completo. Nada fica oculto diante do Senhor. Talvez nós consigamos esconder do pastor, nós consigamos esconder dos nossos irmãos da igreja, nós consigamos esconder dos nossos familiares, mas o Senhor sabe o que está aqui no nosso coração. Portanto, faça uma oração muito sincera hoje, confesse ao Senhor os seus pecados, abandone o seu pecado, peça força ao Senhor para que você abandone essa condição pecaminosa. Não permita que pecados ocultos permaneçam no seu coração, que tudo seja revelado diante do Senhor e que você possa viver uma vida plena diante de Deus. Vamos orar? Santo Deus e amado Pai, louvado seja o teu santo e poderoso nome. Pai, obrigado pela alegria da salvação que nós temos. Obrigado, Pai, por esse dia maravilhoso. Obrigado, Pai, pelo alimento, pelo cuidado do Senhor, pela noite de sono que nós podemos ter, pelo trabalho, por todas as provisões que o Senhor tem nos dado em todas as áreas da nossa vida. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos nessa manhã, Pai, som do nosso coração, Pai, vê se há algum caminho mau, nos ajuda, Pai, a vivermos uma vida plena, rumo à santidade que agrada ao Senhor, que a nossa vida seja uma vida de crescimento em santidade de forma linear, de forma constante, Senhor Deus, para a glória do Teu santo e poderoso nome, porque a Tua palavra diz que sem santificação ninguém verá o Senhor, portanto nos ajude, Pai, a progredir a cada dia no caminho da santificação. E esse provérbio que nós lemos hoje, Pai, nos alerta sobre algo que estagna a nossa caminhada espiritual, e é justamente o pecado oculto. Portanto, Pai, ajude a cada pessoa que me ouve, ajuda a cada um de nós a não termos nenhum tipo de pecado oculto em nosso coração, pois como nos alerta a Tua palavra, não é possível, Pai, esconder nada diante do Senhor. Tudo está claro e visto diante dos Teus olhos. O Senhor conhece o nosso coração, conhece a nossa mente, conhece a nossa condição por completo. Portanto, Pai, eu peço a Ti que tenha de misericórdia de mim, cada um dos meus irmãos e irmãs que me ouvem, que o Senhor, Pai, possa sondar a cada coração, e se há alguém que me ouve, que está com pecados ocultos em seu coração, tem sofrido com isso, tem tido uma vida estagnada, Senhor, que o Senhor possa renovar esse coração agora, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa encorajar essa pessoa a abandonar esse pecado e descansar plenamente na presença do Senhor, sentir o prazer de ser completamente perdoado, perdoada pelo Senhor, Pai. Portanto, age nesse coração, quebrantando esse coração, fortalecendo na luta contra o pecado, Senhor Deus. Nos ajuda a cada dia a viver uma vida santa e que lhe agrada. No mais, eu te peço que nos livre de todo mal, continue cuidando de nós, nos abençoando, Senhor Deus. É a oração que eu faço, com perdão dos pecados, em nome de Jesus. Amém. Leve muito a sério a sua vida espiritual. Não tenha pecados ocultos.